Olá, nós estamos em multiplataforma pela Rádio Câmara FM Bauru, no 93,9 FM, e nos canais 10 da NET e 60.3 do HF Digital, pela TV Câmara Bauru. Quem conversa conosco é a escritora Renata Machado. No dia 8 de dezembro agora, ela lança às 20h30 no Tempo Bar, na quadra 1 da rua Benjamin Constante, no centro de Bauru, o livro de crônicas Aos que me foram caros e alguns mais baratinhos. Nós conversamos sobre os que foram caros ou os que foram baratinhos aqui? Eu acho que sobre os dois, Nelson. Primeiro, quero te agradecer de estar aqui. Muito gostoso estar aqui conversando com você. É um livro de crônicas, né? E, na verdade, os caros e os baratinhos, né? Tem a ver com uma ideia que eu tive quando eu fiz 50 anos, e é literalmente o que eu ia dizer, na minha crise dos 50 anos. E aí eu parei, né, para fazer um balanço da vida, para rever, né, as coisas boas e interessantes que tinham acontecido na minha vida, né. Aí a primeira coisa que eu me lembrei foram das pessoas que me eram caras, né, mas eu vi que tinha algumas pessoas que eram baratinhas também, né, mas que nem por isso deixaram de valer a pena. Então o livro começa, né, com crônicas sobre as pessoas e vai passando para crônicas sobre lugares e situações. A poesia, onde você já navegou com 2 publicações, tal qual a crônica, a linguagem em si, através de livros, permite você lidar com essas figuras semânticas, figuras de estilo, inclusive os caros, os baratinhos aqui como referência do que eu estou citando para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Ou seja, dá para mergulhar nesse universo. Aqui você mergulha em qual universo do ponto de vista de crônicas? Você quer saber se eu uso poesia? Eu tô deixando você livre para poder descobrir um pouco dos que lhe foram caros e baratinhos aqui no nosso bate-papo. Vou falar de lugares, né? Alguns lugares que me foram caros, né? Eu assim, me apaixonei totalmente por Lisboa, né? É muito interessante esse lugar de onde a gente vem mesmo, né? A gente vem de Portugal, né? E aí eu ficava andando, feito uma maluca ali pela rua, caminhando como se fosse a minha cidade. Então são lembranças boas, né? Um dos lugares que eu trago, Rio de Janeiro, né? De onde vem meu pai. Um dia no Rio de Janeiro, uma manhã numa livraria no Rio de Janeiro, né? Tudo que me traz aquilo. Eu acho que tem poesia, sim, é uma prosa poética, sem ser chata, né? Poesia tem um pezinho assim que você tem que ter muito cuidado, né? No limite dela, espero eu. Mas na verdade é prosa, né? A gente está falando de crônica, né? A gente está falando assim de retratos, né? De pessoas e do meu cotidiano. É isso. Pessoas, lugares, situações, de certa forma, dependendo da questão do perfil do formato de crônicas, contam sobre as nossas próprias leituras sobre a vida. Sim, tem muita leitura ali. Acho que a mais antiga é uma crônica chamada República, né? Eu me lembrando de um dia de chuva, né? Nós 5 na nossa República em São Paulo, né? Então aquela história assim de fazer a unha, uma fazer a unha da outra, a briga porque a pia está entupida com o cabelo de alguém que não sabe quem é. Então acho que começa meio que cronologicamente por aí, né? Passa pelo último dia com minha mãe, né? Pelas lembranças do meu pai, que era um carioca desterrado, né? Que vem para Bauru e praticamente nunca mais volta, né? Vira um caipira com sotaque. De que forma o lado psicólogo, terapeuta, conversa com a escritora na construção desta obra? Eu acho que é mais contrário. Quando eu atendo, às vezes as pessoas falam que eu falo de uma forma assim, às vezes poética, né? Às vezes literária, eu uso metáforas, né? Narrativas, né? Na minha forma de devolver algumas coisas para os pacientes. Agora, a psicóloga acho que tem sempre um olhar sobre as coisas, né? Às vezes um olhar mais aprofundado, né? O argumento em torno da questão da autorreflexão em relação ao tempo demarcou este livro em especial? Demarcou profundamente. Eu sou gerontóloga, né? Eu trato de luto, né? De terminalidade também. E eu sempre achei que eu nunca ia ter crise de meia-idade, que isso nunca ia me alcançar, que eu ia morrer jovem, né? Mesmo que eu tivesse 80 anos. E, de repente, aos 50 anos, eu me vejo imersa, diria quase afundada, numa crise de idade que eu não esperava.
Escrever, então, dependendo da situação, mas no caso prático aqui, do Aos que me foram caros e alguns mais baratinhos, pode ser um processo, eventualmente, de catarse, uma espécie de? Com certeza era a palavra que eu ia usar, né? Foi totalmente catártico, foi minha cura, foi muito bom, né? E agora, então, estar lançando o livro, com certeza, é uma redenção. Tá, e um outro ingrediente natural, a questão do olhar feminino sobre esses universos todos. E aí, acho que isso é muito próprio, né? Assim, quando as pessoas leem, inclusive a minha poesia, elas falam bastante disso, né? De que eu tenho um olhar feminino sobre as coisas. Muito difícil escolher títulos, já que um conjunto de crônicas, eles estão em temáticas, lugares, situações, pessoas bastante diferentes. Você conseguiria, se não quiser também não precisa, nos motivar no sentido de explicar por que Aos que me foram caros, entre Lisboa, entre o Rio de Janeiro, entre a mãe, o pai, as reminiscências? Eu acho que é isso que eu já te falei. Tem esse sentido mesmo de eu ter feito uma viagem, né, para me reencontrar. Então eu fui reencontrando. Inclusive algumas crônicas já estavam prontas, né? Eu fui atrás dela. E essas pessoas que eu acionei, que eu pedi que mandassem mensagens para mim, foi por e-mail, e eu dizia bem claro assim: olha, se você não tiver nada de bom, não precisa mandar. Mas se você tiver uma coisa boa, vai ser meu presente de aniversário. E aí eu reuni essas coisas boas exatamente como um presente de aniversário, como um resgate da minha juventude, da minha vida adulta, né? Que foram essas mensagens, essas caras mensagens. Como é o processo de escrever para você? É retumbante, cai, você senta, tem um time, um espaço, ou não? Ela está esparsa ao longo do tempo e das nossas inevitáveis obrigações. Eu gosto dessa ideia, né, de retumbante. Sinto muita falta quando eu não estou escrevendo, assim, eu sinto que eu tô ficando triste, que alguma coisa está acontecendo, ou eu fico muito acelerada, assim, me desequilibra, né? E eu sinto que é porque o meu dia a dia está me impedindo de escrever. Porque escrever é assim mesmo, é uma sensação boa, né? Uma pressão no momento que vem. E depois acho que eu sou uma boa leitora de mim mesma, que geralmente eu tenho prazer em ler aquilo que eu escrevo. Fico feliz, né, com o produto. Aquilo me faz feliz mesmo. Então é uma cura contínua, assim, da minha alma, escrever. Um parêntese terapêutico, já que você fala que fica feliz em relação ao que ele escreve, porque ela lhe traz algumas sensações, como é a Renata em relação à escritora, o seu paradigma ou para-raio aí, olhando para os próprios textos. Sim. Desculpa, em que sentido? Se você se cobra muito em relação à forma, conteúdo, ou saiu retumbante e lá está pronto e fixo? Não, eu não me cobro muito. Eu já escrevi vários tipos de literatura, né? Eu tenho uma irmã que é atriz, a Fernanda, e que foi diretora de teatro, hoje é produtora. E eu já escrevi peças para ela montar, né? Então, assim, eu passei, né, por vários tipos de escrita, né, inclusive científica, né, ao longo da minha carreira de psicóloga e de professora. Então, acho que eu experimentei vários estilos, né? Mas eu me perdi de novo no que você perguntou, me desculpa. Não tem problema. A ideia é que as pessoas se percam também no conteúdo das crônicas, já que estão passando por pessoas, tempos, lugares e situações. Mas vamos lá, um outro dado físico agora aqui necessário da rádio e da TV. O lançamento, como eu disse no início, é no dia 8 de dezembro, às 20h30, no Templo Bar, que é na quadra 1 da Benjamin Constant, no centro de Bauru. A gente vai deixar um telefone na tela enquanto conversa com você, mas para quem está nos ouvindo, no 14 98140 4864, vou repetir para a Rádio Câmara, 14 98140-4864, para que possam, quem está nos ouvindo aqui na cidade do lado ou não possa eventualmente comparecer no lançamento, para acessar a Renata e conversar com ela sobre esse livro de crônica que está sendo lançado aqui em Bauru. Vou fazer a intersecção agora com a poesia. Antes da crônica vieram 2 livros de poesia. A troca de formato ou de gênero aí, como você lida com isso? Eu acho que eu lido bem, porque como eu te falei, né, a minha prosa é basicamente poética, né? Mesmo quando eu escrevo dramaturgia, né? Por exemplo, eu tive a honra de ganhar um prêmio, né, com essa peça aí que eu escrevi para o grupo da minha irmã, lá em Londrina. Então, o nome já, você pensa numa poesia, chama-se O Menino Minguado, Filho da Lua Cheia. Então, assim, sempre subentende, né? Poesia, acho que basicamente eu sou poeta, né?
depois é que vem as outras formas de escrever. De novo, o minguado com a lua cheia, os caros no sentido duplo com os baratinhos aqui. Olha que interessante. Essas figuras ou estilos linguísticos que eu estava me referindo lá atrás. No paradigma. Sim, sim. É muito legal trabalhar com a linguagem assim. Ia pedir para você fazer uma coisa difícil aqui. Escolher entre as crônicas, não necessariamente, ou se eu quiser, a questão do título, que você contasse uma historinha relacionada a um desses episódios, de forma breve, enfim, mas para aguçar a ideia da intervenção depois daqueles que o procurarem. Eu acho que vou escolher o cachecol. O cachecol eu comprei num brechó na Nova Zelândia. E que era um brechó que eu entrei porque eu precisava comprar uma roupa, estava frio, mas que também tinha um nome lindo, chamava Pre-Loved. As roupas tinham sido amadas, né, antes de estarem lá, já me atraiu profundamente. E eu comprei um cachecol, né, comprei um cachecol de lã. E ele era todo assim, como se ele fosse enfeitado com pedaços de lã, como se fosse franjas, mas assim, ao longo de todo ele, não só nas laterais. E aí aquilo pinicava muito. Eu usei na Nova Zelândia, e quando eu cheguei no Brasil eu não consegui usar. E eu comecei a desfazer aquela parte das lãs, né? E aí, enquanto eu estava fazendo isso, eu fiquei pensando de quem teria sido, né? Que pessoas teriam amado aquele cachecol. E pensei em várias pessoas que poderiam ter usado. Um professor de geografia, né? Uma que usava muito cinza, e o cachecol, ele era exatamente da cor que eu estou usando hoje, ele era alaranjado. Uma senhorinha, né? Que comprou esse cachecol. E, por último, uma menina muito jovem que achou que ele ainda não estava alegre o bastante e começou a bordar, né, esses pedaços, né, de lã de forma aleatória. E aí eu penso também que eu tenho que tirar essas vidas dele para que ele seja só meu. Eu lavo, né, e coloco 24 horas no sol, que é um preceito budista de quando você tem uma coisa que é usada, né, para você tirar, entre aspas, né, as vidas anteriores, você deve deixar 24 horas no sol. Então, esse cachecol virou uma história, virou uma crônica. Renata Machado, muito obrigado por ter conversado conosco aqui. Vou lembrar para quem está em casa e de novo nos ouvindo, dia 8 de dezembro agora, lançamento no Templo Bar, às 20h30, Aos Que Me Foram Caros e alguns mais baratinhos. Obrigado por ter sido cara conosco aqui na Rádio e na TV Câmara. Muito obrigada, meu caro Nelson. Muito obrigado, até o nosso próximo Espaço Aberto.